Inclusive, eu acabei de colocar o meu. Bom dia, igreja. Cheguei a fazer um comentário ali com a Bianca antes de vir aqui falar um pouco da mensagem de Deus. E eu não tinha visto a ordem de culto, não fiz a mensagem espelhada na ordem de culto. Porém, basicamente tudo que eu vou falar, os irmãos já ouviram ao decorrer do culto. Então, eu nem precisava eu estar fazendo a mensagem aqui agora. O tempo todo tem sido falado durante o culto sobre a fidelidade de Deus. E eu vim falar com algo que é relacionado à fidelidade. O tema da mensagem de agora de manhã é: o que é justiça para você? O que é justiça para você? E eu queria que alguns irmãos me respondessem: o que é justiça? Alguém? A irmã Dailton. Obrigado, irmão Dailton. Algum outro irmão poderia falar a sua visão de justiça? Mais alguém? Ih! Sabe, pastor? O que é justiça para você, pastor? O que é justiça para você? O que é justo? O que é justo? Boa resposta. Agora eu queria fazer mais uma perguntinha. Carlos Eduardo, nominal. Quanto é 2 mais 2? Bianca, quanto é 2 mais 2? Bruno, quanto é 2 mais 2? Porque eu fiz duas perguntas totalmente diferentes, porque eu quero falar de uma coisa. Às vezes, o que é justiça para o irmão Adailton não é justiça para o pastor. E o que é justiça para uma pessoa não é justiça para outra. Mas se eu fizer a pergunta para cada irmão individualmente aqui, quanto é 2 mais 2? Eu creio que todos os irmãos vão me responder que 2 mais 2 é 4. Ou seja, 2 mais 2 é uma lei. Por que é uma lei? Aí, já sabe. Por que é uma lei? Porque independente de onde você esteja, 2 mais 2 vai ser 4. E eu parei para pensar, o que é ser justo de acordo com a Bíblia? Antes, vamos ler a passagem bíblica que se encontra em Daniel 6, do 3 ao 16. Daniel 6, do 3 ao 16. Vou estar lendo. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram muito bom, galera. Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, no caso o rei, ó rei,
seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Gravem isso, essa lei não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube o decreto, já tinha sido publicado, porém foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Em seguida, foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto, segundo o qual nesses 30 dias todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Nesse momento, Pai, prepara cada coração, Pai, e que o Senhor possa estar, Pai, fazendo presente nesse momento, Pai, para que possamos entender o que Deus tem para nós nessa manhã. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de falar do que é justiça de acordo com a Bíblia... Não, vamos falar logo. O que é justiça de acordo com a Bíblia? Ser justo na Bíblia significa estar em conformidade com a vontade de Deus, viver em retidão e ter um relacionamento correto com Ele. Isso envolve confiar em Cristo e em seu sacrifício, reconhecendo que somos justificados pela fé e não por nossas próprias obras. Uma coisa que, quando eu estava fazendo a mensagem, parecia que faltava. E o Emanuel, ele me mandou uma mensagem do nada. Ele não deu bom dia, boa tarde, boa noite, ele só me mandou o fato escrito. E esse fato dizia uma coisa que eu falei com a Bianca. Ontem eu estava de serviço, eu fui de serviço pensando nisso, e eu quero compartilhar com os irmãos desse fato, que se encaixou perfeitamente com a história de Daniel. Daniel tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia. Era um costume corriqueiro dele. Ele sempre orava 3 vezes ao dia. A Bíblia relata desse jeito, ele poderia orar mais até, porém 3 vezes foi o que foi relatado. Como a irmã Ruth falou, nós temos diversos motivos para agradecer a Deus. E a mensagem que o Emanuel mandou foi a seguinte coisa: a gente ora, a gente pede a Deus, e às vezes parece que Deus não responde a gente. Mas quando Deus está em silêncio, é quando Ele quer ver se realmente queremos a presença dEle ou o que Ele tem a nos oferecer. Irmãos, Ele falou isso e não falou mais nada. Ele falou e saiu. E aquilo ali alugou um triplex na minha mente. Por quê? Muitas das vezes a gente ora a Deus, agradece, a gente pede. Porém, será que é só isso que Deus tem para nos oferecer? Só isso que eu falo, né? Que já é muito. Mas Deus só tem aquilo que a gente tem para agradecer ou pedir? Tia Leila, se o Eduardo só te agradecesse e te pedisse, não estaria faltando algo na relação de mãe e filho de vocês? Essa parte vamos deletar. Mas percebe-se que quando um pai e um filho têm uma relação
onde o filho, ele só pede ou só agradece, pai, muito obrigado por ter me dado o dinheiro do lanche, o dinheiro da passagem. E no outro dia, pai, tem como me dar o dinheiro do lanche? Fica uma relação completamente, até um pleonasmo, incompleta. Por quê? Porque é uma relação que parece não ter afetividade. E isso que o Emanuel falou me fez pensar muito e ver esse lado de Daniel. Daniel, isso não está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Mas com certeza ele não parece, nos momentos de oração dele, só pedir e agradecer. Mas esses momentos que ele tinha com Deus, eu vi com outros olhos, com um momento de verdadeira intimidade que Daniel tinha com Deus. Uma intimidade que talvez falte em mim. De apenas, Deus, eu quero falar com o Senhor como foi o meu dia, como eu estou me sentindo, ou por que eu fiz tal coisa, por que eu penso em fazer tal coisa. Porque se fosse somente para glorificar a Deus a nossa vida, Deus já estava satisfeito com os anjos. Não é mesmo? Os anjos não estão glorificando Ele 24 horas por dia? Creio eu que Deus também quer de nós amor recíproco. E não apenas, Deus, me dá isso. Obrigado por ter me dado isso. Amor recíproco. E eu vi isso na história de Daniel. E vamos seguir. Primeiro tópico. Quando a gente fala, Daniel viveu em conformidade com a vontade de Deus. E podemos tirar de lição sobre justiça, especialmente de Deus. Primeiro, temos que ter o pleno entendimento que Deus vê a justiça com um olhar diferente do nosso. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui agora. Não se sintam escandalizados. Se por algum acaso um estuprador ele estuprar alguém próximo de vocês, eu vou falar por mim, tá, irmãos? A gente vai querer que esse cara apodreça na prisão. Tô mentindo? A gente vai querer que esse cara apodreça na prisão. Isso eu tô falando como ser humano. Como cristão, eu tenho que orar pela vida dele, perdoar ele e acreditar que aquele ser humano vai mudar. Como cristão. Se por algum acaso, Deus me livre e guarde, isso aconteça, e esse cara for julgado, e a pena dele for doar cestas básicas, os irmãos podem não concordar, eu não concordo, mas a justiça foi feita. E aí eu chego a uma seguinte conclusão. O ser humano, não temos senso de justiça. Nós temos senso de vingança. Eu quero que ele apodreça na cadeia. Muitas das vezes, pela raiva, a gente quer que ele morra. Porque a gente não tem essa parte que Deus tem, de justiça. A gente não vê a justiça como Deus vê. A gente tem um senso de vingança. E esse é o primeiro tópico. Muitas das vezes, quando algo não acontece da maneira que a gente quer, a gente procura dar o nosso jeitinho, ou então fica irado com aquilo que aconteceu. Porém, se Deus determinou que foi daquela maneira, foi como Ele quis e teve a convicção que era o justo a se fazer naquele determinado momento, naquela determinada hora. Ou seja, o primeiro ponto para entender e saber o que é justiça é tentar olhar a justiça com os olhos de Deus. O segundo ponto, fazer o certo não deixa o inimigo contente. Pessoas do vínculo de Daniel, pessoas que estavam próximas a ele, sabiam das qualidades que Daniel tinha. E aquilo causou inveja, ciúmes nos que estavam ali próximo dele. Lá em 1 João 1,8, vai falar assim. 1 João 1,8. 8 e o 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, irmãos, quando aqueles que trabalhavam para o rei tiveram esse certo ciúme de Daniel, eles arrumaram alguma coisa para que Daniel estivesse culpado. Olha, a gente tem que arrumar um jeito. E antes de chegar no versículo que vai falar que Daniel realmente tinha aquilo ali, que foi uma lei que foi feita, não podia ser revogada, eles falaram, caramba, não tem como culpar esse cara. Aí eles chegaram na conclusão, pô, tem sim. Vamos criar uma lei que interfira sobre a relação dele com o Deus dele. Aí ele vai cair. E foi o que aconteceu. Mas esse versículo vai falar que Deus ele é fiel e justo. E ele nos livra de toda a injustiça. Segunda coisa, fazer o certo não deixa o inimigo contente. Irmão, Bianca fala muito isso pra mim. Às vezes quando a gente tá ali na caminhada com Cristo, acha que está fazendo o certo, ou então a gente está caminhando bem, está em contato com Deus, está com intimidade com Cristo, minha nossa, começa a acontecer diversas coisas. Eu sei que comigo acontece e com os irmãos também não é diferente. Às vezes algo que você faria com tanta facilidade se torna um problemão. Você fica pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo? E você começa, às vezes, até a falar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa que trabalha na obra, que faz o certo. Meu coração é inclinado para as coisas do céu. E aí que tá. Fazer o certo não vai te eximir de problemas na vida espiritual. Talvez esses problemas são artimanhas de Deus para te preparar para um bem maior que está lá na frente. Talvez esses problemas sejam algo que tenha acontecido na sua vida para Deus falar, olha, você precisa primeiro amadurecer para depois você conseguir êxito no que você está precisando. Eu acho que eu já falei sobre isso, uma curiosidade que eu guardei quando o pastor falou, que o trajeto do deserto que o povo ficou, ele duraria em média hoje a pé de 3 a 7 dias, correto, pastor? Mais ou menos ali. E o povo demorou 40 anos. Já pararam para pensar nisso? Por que disso? Esse foi o tempo que Deus achou correto, justo, para que aquele povo, para que o povo dele amadurecesse. Não tem como chegar na terra prometida sem estar pronto para ocupar a terra prometida. Ou seja, sempre que acontecer algo e você estiver caminhando corretamente, não leve isso como um desaforo ou algo que Deus não se importa mais com você, ou você começa a se confundir no que você está fazendo. Será que eu estou errado, Deus? Calma, o processo faz parte disso. 3. Daniel, mesmo fazendo a vontade de Deus, foi condenado. Ele combina ali com 2, né? Lá em Tiago 1:3 vai dizer, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé de vocês produzirá perseverança. O pastor falou comigo na sexta-feira, que era para mim trazer a mensagem, e ontem eu estava de serviço. Aí a Bianca falou assim, olha, avisa o pastor que você está de serviço, você vai sair hoje de manhã, você não vai dormir direito. Falei, não, o pastor está cansado, eu estou de serviço no sábado, mas sexta eu estava em casa, estou descansado. Só que o meu medo era não conseguir chegar aqui a tempo. E a Bianca falou, avisa o pastor para preparar uma mensagem de reserva, se você não conseguir, se tiver trânsito na Avenida Brasil, se você não for liberado. Falei, calma, cara, vai dar tudo certo. Vai dar certo, eu vou chegar a tempo. Aí eu tava lá, comecei a arrumar as coisas de manhã, igual um jato, o pessoal, pô, tu acordou animado, tem que ir pra igreja. Aí a mulher, cara, não vai dar tempo de tu chegar na igreja não, o culto lá começa a que horas? Eu falei, começa às 10h30. Ih, não vai não, pra quem não sabe eu trabalho lá na ilha, no fim da ilha, Bananal. Não vai dar tempo não, cara. Eu falei, vai dar tempo sim. E eu cheguei aqui na igreja 10h04. Eu tirei uma foto, mandei pro amigo lá, falei assim pra ele, nunca mais duvide de um servo do Senhor.
Ele mandou uma risada lá e falou, cara, realmente eu duvidei, achei que não seria possível. Mas quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, irmãos, raramente eu passo por Irajá e não está engarrafado. Pode ser qualquer dia, qualquer horário. Você pode passar lá meia-noite, vai estar com algum engarrafamento naquela parte ali de Irajá. Irajá sempre está engarrafado. Hoje não tinha uma alma penada lá. Passei batido, cheguei a tempo, graças a Deus. O quarto, Deus está no controle e Ele levanta pessoas a nosso favor. Certa vez, tinha um rei que ele era um rei conhecido por falar a verdade e ser sábio. Ou seja, falar a verdade e ser sábio. Só que tinha um segredo. Esse rei, ele tinha um anel, que era a herança de família. Que eles acreditavam que quem estivesse usando este anel, ele continha a verdade e a justiça. Quem tinha esse anel continha a verdade e a justiça. Então, toda vez que tinha um julgamento, o rei usava esse anel e sempre dava certo. Sempre acontecia a justiça naquele reino. Só que, certa vez, ele almoçando com a galera próxima dele, que o ajudava, ele soltou essa informação. Ó rei, você, poxa, sempre fala a verdade, você sempre pratica a justiça. Como você faz para ser tão sábio? Como você faz para agir com a verdade assim, desse jeito? Aí ele falou, pô, é uma herança de família, a gente passa a cada reino, é esse anel aqui que eu estou usando. Um dos servos dele pensou, se eu pegar esse anel de alguma maneira, quem vai deter a verdade e ser justo vai ser eu. E ele bolou uma estratégia para pegar esse anel. Tá bom, bolou a estratégia e ele percebeu que sempre à tarde o rei ia no rio, tirava toda a sua vestimenta, inclusive o anel, e deixava a vestimenta dele dobrada e o anel sob uma pedra. E ele tomava banho, mergulhava. Numa dessas vezes que ele estava fazendo isso, esse cara pegou o anel do rei e sumiu. Quando o rei voltou, só tinha as vestes dele e o anel havia se perdido. Ele entrou em desespero. Meu Deus, isso daqui é uma herança de família. É isso que faz o reino ir para frente. É essa verdade, essa justiça que faz o reino ir para frente. E agora, o que eu vou fazer? E ele convocou, irmãos, uma busca por esse anel no seu reino. Caraca, o rei se mobilizou, o reino se mobilizou, todo mundo atrás desse anel, mas ninguém achava. Aí ele tinha um amigo, que a galera tirava ele para meio doidinho, porque ele era servo de Deus. Deus vivo. Ele, caraca, e agora? Vou chamar esse meu amigo. Chamou esse amigo dele. Falou, olha, eu tô passando por um problemão. Eu perdi o anel da verdade e da justiça. Pô, ora pro teu Deus aí. Vê o que a gente faz. Eu já não tenho mais expectativa e esperança de achar esse anel. E o cara fez uma oração. E depois dessa oração ele chamou todos que estavam no reino. Desde o empregado ao braço direito do rei. E quando eles estavam ali, Deus deu a sabedoria a esse servo. E ele falou assim, olha só. Assim como tinha o anel da verdade e da justiça, tem aqui o palitinho da mentira. E ele pegou os palitinhos e distribuiu entre eles e falou a seguinte frase, olha só. Aquele que estiver mentindo sobre o anel, o palitinho vai crescer. E não tenham dúvidas que o palitinho vai crescer. Vocês vão para casa. E amanhã todos vão me entregar o palitinho. Aquele que tiver com o palitinho maior, eu sei que está mentindo. E todo mundo que trabalhava com o rei pegou esse palitinho. E o cara que pegou o palitinho ficou com essa informação na cabeça. Tomou banho e tal.
falou: meu Deus, o palito cresceu. Ele olhou o palito e aquele palito tinha aumentado significativamente. Ele: caraca, não é que esse palito é mágico mesmo? O palito cresceu, meu Deus, o que eu vou fazer? O rei vai descobrir que sou eu que roubou o anel. Caraca, e agora? E ele: ah não, já que o meu cresceu, eu vou cortar um pedaço dele. E ele vai ficar do tamanho do de todo mundo. E o rei não vai saber que sou eu. Assim ele fez. Chegou lá confiante no dia seguinte. E esse sábio cristão, amigo do rei, pegou todos os palitos e falou: rei, esse daqui que pegou o anel, pode ir atrás dele. Aí o rei foi e realmente era ele que tinha pego o anel. Vocês devem estar pensando, como ele definiu que era aquele que tinha pego o anel? Os palitos, irmãos, não eram mágicos, mas ele falou que cresceria. E o cara que estava com a consciência pesada, o palito ficou grande para ele. Ele cortou e quando ele deu o palito dele era o menor de todos. O que eu quero dizer com os irmãos com essa historinha? Muitas das vezes, a gente quando está passando por um problema, acha que não vai ter saída nesse problema. Mas Deus levanta alguém que age com sabedoria, age com calma, com paciência e, divinamente inspirado por Deus, traz a solução para aquele problema. Deus pode levantar pessoas para te ajudar. Deus pode levantar pessoas para me ajudar, tendo em vista que o nosso problema não é nada perto dele. O nosso problema, quando nós estamos em contato com a justiça de Deus, ele vai se resolver. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser na nossa hora, mas ele vai se resolver. E até o não de Deus é bênção, amém, irmãos? E por último, quando fazemos a vontade de Deus, ele age com providência. Irmãos, eu não sei qual é a providência que você precisa hoje de Deus para a sua vida. Eu não sei quais são os desertos que você tem enfrentado, mas eu sei que tem enfrentado. Porque quando a gente se inclina a fazer a vontade de Deus, a gente começa a passar por turbilhões de problemas. Eu sempre comento com a Bianca, né? A gente tirou a família do pastor para orar pela família do pastor. E eu já tinha esse hábito de orar pela família do pastor, porque eu fico imaginando como a vida do pastor espiritual deve ser atribulada. Porque é muita carga, irmãos. É muita carga espiritual na vida dos pastores de nossa igreja. E às vezes a gente não entende uma decisão ou outra que ele toma, até de nós mesmos. A gente não entende uma decisão ou outra que o irmão nosso que está do nosso lado toma. Mas foi o que a tia Ruth falou hoje de manhã. A gente não entende, mas quando a gente ora por esse irmão nosso, quando a gente também ora pela nossa vida espiritual, a gente começa a entender o porquê. E também é muito importante, irmãos, que nós não tentemos fazer justiça com as nossas próprias mãos e convicções. Porque a minha justiça é totalmente falha. Não sei a dos irmãos, mas a minha é totalmente falha. Porém, a justiça de Deus, ela é correta. Mesmo que eu não concorde no momento, mas lá na frente eu vou entender. Assim como Daniel, irmãos. Eu acho que todos sabem o desfecho dessa história. Foi a cova dos leões. E mesmo na cova dos leões, ele acreditou em Deus. Eu não sei se Daniel tinha total certeza que ele sairia vivo, em pele e osso, da cova. Mas ele tinha certeza que Deus salvaria ele, seja na eternidade ou naquele momento. Será que nós
temos realmente essa certeza? Eu vi um vídeo ontem que falava sobre isso. Muitas das vezes o cristão, ele erra não pelo o jeito que ele orou, mas por não acreditar na oração dele. Tem até um filme que fala sobre isso, que fala sobre arrebatamento, o pessoal sobe e tal, e um pastor fica e ele começa a falar o que está acontecendo. Galera, está acontecendo isso, isso e isso, são os sinais do arrebatamento e tal. E uma pessoa pergunta para ele, mas pastor, se você sabe de tudo, por que você não subiu também? E ele responde, porque eu não acreditava no que eu falava. Que a gente possa acreditar na justiça de Deus. A gente sempre fala, né? Deus vai fazer justiça, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que a gente realmente põe fé que Deus vai agir? Ou quando a gente está passando pelo problema, a gente tenta buscar do nosso jeito, a nossa maneira, a nossa solução para passar por aquele problema? Irmãos, Daniel foi à cova dos leões. O rei, antes de decretar de fato que Daniel tinha que ir à cova dos leões, ele fala, Daniel, praticamente parafraseando, eu não queria fazer isso, mas eu dei um mole. Mas eu espero, Daniel, de coração, que o seu Deus... E foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, que a gente possa ter um pouquinho de Daniel, que eu possa ter um pouquinho daquele momento que Daniel tinha de intimidade com Deus, aquele momento que ele não chegava em Deus só para pedir e para agradecer, mas aquele momento de real intimidade mesmo. Deus, tem acontecido isso comigo? O que o Senhor acha que eu devo fazer? Irmãos, não estou aqui para entrar em espiritualidade, em se você tem mais ou não contato com Deus, mas Deus, ele realmente fala conosco. Deus realmente nos mostra. Tem gente que escuta a voz de Deus, tem gente que tem um sonho, tem gente que recebe uma mensagem inesperada de algo que estava orando. Irmãos, Deus, ele fala conosco, ele nos responde, basta a gente acreditar. Amém, irmãos? Vou estar passando a palavra para o pastor.